Olá pessoal, tudo bem? Começaremos agora a sétima aula de estatística. Hoje vamos trabalhar medidas de tendência central. Esse é um conjunto de aulas que a gente vai começar em que vamos trabalhar com medidas numéricas da estatística descritiva, que são elas medidas de tendência central, tem as medidas de variação e tem as medidas de posição que a gente vai ver nas próximas aulas e aí vocês entenderão do que elas tratam. No caso dessas medidas que a gente vai ver hoje, as medidas de tendência central, elas são aquelas medidas que procuram encontrar uma entrada típica, aquilo que é mais central, aquilo que é mais comum no conjunto de dados que a gente está avaliando estatisticamente. E aí tem três medidas que a gente costuma usar, que são a média, a mediana e a moda. Tá? A gente vai explicar cada uma delas agora. No caso da média, você tem essa definição que é a soma dos valores das entradas dividido pelo número de entradas. Né? Então é algo bem simples. Né? Você tem ali um conjunto de medidas, tá? Você apenas soma os valores que teve em cada medida e divide pela quantidade de medidas feitas. Tá? E para exprimir a média, existem dois símbolos diferentes. Um deles está relacionado à média populacional, é esse símbolo μ, tá? E o outro símbolo é o x-barra, que diz respeito à média amostral, tá? Considerando que na estatística a gente tem medidas que valem para populações e medidas que valem para amostras dessas populações. Então, se você estiver trabalhando com a população inteira, está trabalhando num censo, por exemplo, você tem condições de tirar uma média da população, você vai tirar a média considerando os valores dos elementos dividido pelo número de elementos da população. Se você está trabalhando com média amostral, o procedimento matemático é rigorosamente o mesmo. Tá? Você vai somar os valores dos dados amostrais e dividir pelo número de elementos da sua amostra. Tá? Essa simbologia é diferenciada para deixar bem claro para quem está lendo do que se trata essa média. Né? Se é uma média já específica da população, se você está trabalhando com censo, ou se é de uma amostra. E aí, a partir dessa amostra, você vai tentar inferir se essa é a média que corresponde de fato à população. Nesse momento, o procedimento matemático é exatamente o mesmo. A gente vai dar um exemplo aqui, que é encontrar a média dos valores amostrais que estão aí relacionados. Né? A gente tem 7 valores amostrais e precisa encontrar a média deles. Tá? Então a gente vai apagar a média populacional, vai usar a média amostral. Então é o x-barra que a gente precisa descobrir. Para calcular o x-barra é bem simples, você faz a somatória desses valores, né? Então você soma todos eles. No final deu lá 3.695, é a soma de todos os valores. Divide pela quantidade de valores que você tem. No caso ali são 7, né? Então você divide 3.695 por 7, vai dar aproximadamente 527,9, né? Aquele símbolo que parece um igual retorcido, ele significa aproximadamente. Bom, uma segunda medida que a gente pode obter de um conjunto de dados, que é também bem simples de obter, é a mediana, tá? A mediana, ela vai ter como objetivo mostrar para nós qual é o elemento central naquele conjunto de dados e quanto ele vale, né? Quanto vale o elemento central no conjunto de dados. Se, por exemplo, eu tiver um número ímpar de entradas, se forem as 7 entradas, como no exemplo anterior, vai ser exatamente aquele cara que ocupa a quarta posição, que vai ser a mediana. Tá? Então, o valor dele vai ser a mediana. Agora, se eu tiver um número par de entradas, aí a mediana vai ser a média das duas entradas centrais. Vamos já entender como é que faz isso. Então, o exemplo que eu dei aqui, de encontrar a mediana daqueles valores que a gente apresentou no início da aula, primeiro, precisa ordenar os dados. Né? Para você conseguir encontrar o valor central, você tem que colocar os dados em ordem, senão você não consegue ver. Colocando os dados em ordem, a gente pode ver aqui do menor para o maior quem é o quarto elemento. Tá? Considerando que são 7 entradas, o elemento do meio vai ser o quarto. E aí o quarto elemento é o 427. Pronto, você já tem a sua mediana obtida. A mediana vai ser igual a 427. É o valor da entrada central. Bem simples, bem fácil. Você vai ver que quando o número é par, também não é difícil. Você pega aí os dois valores que estão mais próximos do meio, que são 397 e 427, você tira a média dos dois.
Tá? Se tirou a média dos dois, é somar um pelo outro e dividir por 2. Né? Quando você tira a média de dois números, são dois elementos, você divide por 2. No final, você obteve o número 412. Tá? Então, é a mediana desse conjunto de dados agora com um número par de elementos. Né? Então, é simplesmente pegar os dois valores do meio e tirar a média deles. É um procedimento também bem simples. E ainda mais simples é obter a moda, tá? Você não precisa fazer nenhum tipo de conta aqui, porque a moda ela é simplesmente o valor que mais se repete. Tá? Então, o valor que mais ocorre dentro daquele conjunto de dados vai ser a moda. Se acontecer de naquele conjunto de dados não ter nenhum valor que se repete, aí esse conjunto não tem moda. Tá? Um conjunto que não vai ter moda. No segundo caso, se eu tiver, por exemplo, dois valores diferentes que ocorrem igualmente, que tem frequência máxima, aí eu posso falar que o conjunto é bimodal, ele tem duas modas nesse caso. Voltando para aquele conjunto de números, a gente pega aí os dados ordenados, fica mais fácil enxergar a moda aí, porque você vai ver todos os números que se repetem seguidos uns dos outros, né? E aí nesse caso a gente viu que apenas o 397 se repete. Ele é o único que aparece mais de uma vez. Então, nesse conjunto de dados, a moda pode ser considerada 397, ou seja, o valor mais frequente. Não exige nenhuma operação matemática a ser feita. Nessa discussão, vale a pena a gente relembrar os valores discrepantes. O que é um valor discrepante? O valor discrepante é aquele que está muito afastado dos demais, é aquele que está muito distante. E a presença desses valores discrepantes cria lacunas na distribuição de valores. E aí o que acontece? Quando você vai tirar uma média, esses valores discrepantes eles entram na conta, eles acabam até contaminando o valor do resultado final. E aí a gente vai ver que a mediana ela já não é muito afetada por eles. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos considerar esse conjunto de dados aqui. Você tem várias vezes o número 20, você tem o número 21, 22, 23, todos eles são repetidos várias vezes. 24, e aí lá no final aparece o número 65. Pô, tem um número aqui bem mais alto que os demais. Pô, então esse cara aí tá bem discrepante em relação ao resto, né? Vamos tirar a média, mediana e moda e ver como é que se comportam esses números. A média é somar todos os números, dividir pela quantidade de números, e aí você tem 475, que é a soma de todos eles, dividido por 20, né? Eu tenho 20 valores aí, e deu 23,8. Beleza, a média é 23,8. Se você olhar, comparar com o conjunto de dados, você vai ver que a média ela ficou próxima lá do final dessa sequência de dados, né? Ficou lá entre o 23 e o 24, ou seja, acima da média eu só tenho 3 valores. E os outros 17, todos eles estão abaixo da média, né? Então você vê que a média ela ficou bem deslocada do centro. A mediana, aqui no caso, deu 21 mais 22, dividido por 2, porque ela está entre o 10º e o 11º, né? E o 10º é 20, 21, o 11º é 22. E aí o resultado deu 21,5. Você vê que esse 21,5 se ajusta bem ao conjunto de dados, né? Você consegue ver exatamente quem é que está no meio dessa distribuição, e esse 21,5 acaba refletindo bem até esse conjunto de dados aqui. E a moda? Nesse caso específico, a moda deu 20, que é o menor valor que ocorre. Tem problema isso? Não tem, porque é o valor que ocorre com mais frequência, né? Então você pode ver que a existência de valores discrepantes faz com que haja uma diferença significativa entre média e mediana. E é sempre interessante a gente obter esses três valores. É bom ter a média, a mediana e a moda para você ter uma noção se existem valores discrepantes dentro desse conjunto. Tá? Então, comparação desses três valores ajuda você a entender a existência ou não de valores discrepantes. Se média, mediana e moda tiver tudo muito parecido, né, aí os valores discrepantes eles são menos prováveis nesse conjunto de dados. Bom, vamos ver mais um procedimento aí em relação à média. Tá, tinha esse gráfico aqui para mostrar também, né? Você pode ver que o número 65 ele está lá no final, bem distante dos demais, né? Mas voltando aí para a questão da média, né? Você pode, em algumas ocasiões, precisar calcular uma média, considerando que cada um dos seus valores tem um peso diferente, tem uma importância diferente. Tá? Isso é o que acontece, por exemplo, quando a gente vai calcular a média ponderada de notas. Tá? Para atribuição de notas, isso é muito comum acontecer. E aí, qual é o procedimento? Nessa formulinha aí você está vendo, né, que
No caso aqui de uma média amostral, você tem a somatória de todos os valores dos dados multiplicado pelo peso de cada um deles, né? Então, o valor multiplicado pelo peso de cada um dos dados, dividido pela somatória dos pesos. Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Então, vamos supor que essa seja a composição de notas de um determinado aluno, né? Então, trabalho final, prova 1, prova 2, seminário, atividade, cada um ele teve uma nota aí de 0 a 10, tá? E do lado está mostrando qual o peso que cada atividade teve. Então, o trabalho teve atividade 0,5, né? Valeu metade da nota. Prova 1, 0,15. Prova 2, 0,20. Se você somar esses 0,50, 0,15, 0,20, 0,10, 0,05, vai dar 1, né? Que aqui a gente está trabalhando com números decimais, né? Que mostram essa parte aí do todo. Para fazer a composição da nota, você pode multiplicar cada uma das notas pelo seu peso correspondente, né? Então, a primeira nota multiplicou ali 8,6 por 0,5, deu 4,3. A segunda nota, você multiplicou lá 9,6 por 0,15, deu 1,44. Aí depois você soma todo mundo, ó. Você soma todo mundo, 4,30 mais 1,44 mais todos esses demais aí, deu 8,86, tá? Se os pesos dessem outro valor que não fosse 1, se desse, por exemplo, 2, ou se fosse porcentagem, né, que você tem lá 50, 15, 20, 10, no final você teria que dividir pela soma de todos os pesos, né? No final você teria que dividir por 100. Nesse caso, a soma de todos os pesos é 1, então você pode ver que esse 1 aí não afeta no final esse valor, é 8,86, né? Então essa é a média ponderada que aquele aluno obteve nesse exemplo aí, tá? Existe também uma outra situação na qual você pode precisar calcular média de valores que estão agrupados, tá? São valores que ocorrem numa distribuição de frequência, né? Em que você tem os valores divididos em classes, e para cada classe dessa você já obteve uma média, né? E você tem que obter uma média delas, tá? E aí, como é que você faz isso, né? O procedimento ele é simples também. Você vai ter a média como resultado da somatória dos valores de cada classe pela frequência que você encontra dentro de cada classe. Então, tem algumas classes que têm maior frequência, outras classes que vão ter menor frequência. As classes que têm mais frequência dentro delas vão ter maior peso, tá? Enquanto que as classes que têm menor frequência vão ter um peso menor. E aí você divide tudo isso pela frequência total, que é esse valor de n aqui, né? Que é o somatório das frequências, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui com números, tá? Então, você tem aí 7 classes. Dessas 7 classes, você tem o ponto médio delas. É necessário ter o ponto médio de cada uma para você saber qual é o valor médio de cada classe, né? Então, o ponto médio é 12,5 na primeira classe. E nessa primeira classe aparecem 6 elementos, tá? Você multiplica o número de elementos pelo valor do ponto médio, deu 75, no caso da primeira. Faz isso com todas as outras, ó, 24,5 vezes 10, 245, 36,5 vezes 13, 474. Vai fazendo essa somatória aí, essas multiplicações com todas, e aí no final você tira a somatória dessas multiplicações de x por f. E aí essa vai ser somar todos esses valores que estão nessa última coluna aqui, né? Você vai somar todos eles, deu 2.089. Tá? Então, deu o resultado 2.089. Esse 2.089 você divide por 50, porque 50 é a frequência total, é o número de elementos que tem na sua distribuição. Então, você somou esse valor total por 50, deu 41,8. O que esse 41,8 representa? Representa a média de todos os valores que existem no seu conjunto de dados. É que agora você calculou dados que estão agrupados, não são dados que estão isolados, né? Não são dados que você consegue ver individualmente, que você agrupou primeiro e aí você tem que calcular a média deles. Então, esse que é o procedimento nesse caso. Bom, e aí quando a gente coloca os valores, né, divididos por classes em gráficos, né, você coloca esses valores em gráficos, como aqueles gráficos que a gente viu antes, né, você vai ter uma distribuição de frequência característica. Aí você vai poder analisar nesse gráfico se os dados são simétricos, se os dados são assimétricos, tá? Como assim? No caso de dados simétricos, o que vai acontecer?
Você tem ali um valor central naquele conjunto de dados, e a partir desse valor central, os dados aumentam e diminuem na mesma intensidade para os dois lados, né? Então, você tem ali um valor de média que seja 10, por exemplo, lá no centro, você vai ter, para baixo desse valor 10, vai ter um número de elementos igual ao número de elementos que você tem acima do valor 10. Quer dizer, a média, nesse caso, está no mesmo ponto que a mediana. Tá? Média e mediana são iguais. E como a média e a mediana correspondem a esse pico da distribuição, que é aquela classe que tem maior quantidade de valores, a moda também vai ser igual. Então, numa distribuição simétrica, a média, a mediana e a moda são iguais. Tá? Isso define uma distribuição simétrica. Agora, pode ter situações, como a que a gente viu nesses exemplos que a gente trabalhou, em que a distribuição não é simétrica, ela pode ser assimétrica, ela pode ser assimétrica para a esquerda, por exemplo. No caso de uma distribuição assimétrica à esquerda, a gente tem a cauda do lado esquerdo do gráfico maior. Tá? Significa que eu tenho valores discrepantes abaixo da média, eu tenho valores discrepantes pequenos, tá? Que estão distantes do resto do conjunto. Nesse caso, esses valores discrepantes pequenos, eles vão atrair a média para a esquerda. Então, a média ela vai ficar deslocada para a esquerda em relação à mediana. Tá? Então, a média, nesse caso, vai ser menor que a mediana. E a mediana vai ser menor que a moda, porque a moda ela sempre vai corresponder ao pico dessa distribuição de frequência. Né? Então, se você está vendo um gráfico como esse, é bem simples encontrar a moda. A moda é o ponto mais alto desse gráfico. Pode acontecer o contrário, da distribuição ser assimétrica à direita. Nesse caso, tenho a cauda da direita maior do que a cauda da esquerda. Tá? Isso acontece, como naquele exemplo que a gente deu, em que existem valores discrepantes muito maiores do que o resto dos valores. Tá? E esses valores discrepantes acabam atraindo a média para a direita. Eles acabam atraindo a média para a direita no eixo X. Né? Vamos relembrar aí o eixo X, que é o eixo dos valores dos dados. Tá? Então, quanto mais para a direita, maiores são os valores. Né? Então, se tiver valores discrepantes, valores muito grandes, eles vão acabar fazendo com que a média seja maior do que a mediana. E a mediana, por sua vez, acaba sendo maior do que a moda, né? Porque a moda ela sempre corresponde a esse pico central. Esse pico maior, que não necessariamente é central. Bom, gente, então essas medidas a gente usou esses livros aqui para se basear, especialmente estatística aplicada. Para a próxima aula a gente vai ver medidas de dispersão como variância, desvio padrão. Então a gente se vê em breve. Até mais.